A graça e a paz, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso Momento EBD e hoje estou com um companheiro ilustre, que eu tenho que falar isso. Ele foi a primeira pessoa que me recebeu aqui na igreja, é a pessoa que me ajudou muito aqui em todos os termos de doutrina. A gente conversava, a gente trocava figurinhas, né, Valdenir? Fora da nave do templo. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido professor Valdenir. Seja bem-vindo, professor Valdenir. De nada, muito obrigado pelo convite, né? Por mais uma vez podemos estar aqui conversando um pouco sobre a doutrina da nossa igreja. Valdenir está ali lecionando qual a sala, professor Valdenir? A sala que a gente ensina, eu e o professor Aldo, é a sala de Fundamentos da Fé Reformada. É uma sala que ela é voltada especificamente para pessoas que já estão frequentando a nossa igreja há algum tempo e têm o interesse de fazerem a sua profissão de fé ou profissão de fé em batismo. Tá vendo aí, pessoal? A gente tem aqui o nosso professor Valdenir e também o presbítero Aldo está lecionando nessa sala, né, que é Fundamentos da Fé Cristã. Fé Reformada. Da Fé Reformada, desculpa. E vamos lá, já que a gente está falando sobre doutrina, Fundamentos da Fé Reformada, existe, professor Valdenir, um queres de dúvida sobre um quinto ponto do calvinismo que a gente vai conversar hoje. A gente vai falar um pouco sobre a perseverança dos santos. E o que podemos entender por a perseverança dos santos? Basicamente, a perseverança dos santos é a ação de Deus no coração do homem para que, por mais que ele cometa erro, por mais que ele tropece pelo caminho, por mais que no coração dele haja um desejo de desistir da sua fé, o Espírito Santo, por meio da ação de Deus, vai colocar nele, vamos dizer assim, a capacidade de perseverar naquilo que o Espírito fez com que ele cresça. É basicamente isso. E assim, falando mais, e a perseverança dos santos também não deixa que o cristão seja uma indolência, né? Isso. Tipo, ser aquele cristão preguiçoso. Sou salvo, uma vez salvo para sempre. Isso quer dizer que eu não vou estudar a Bíblia, isso quer dizer que eu não vou estudar a doutrina reformada, isso quer dizer que eu não vou fazer meu devocional, isso quer dizer que eu não vou evangelizar. É isso? Não, né? Mas muitas coisas. Existe uma ideia equivocada com relação à ideia de não se perder a salvação, que você não ganhou, você recebeu. É uma salvação que é dada por pura graça de Deus. Né? E aí algumas pessoas acham que esse dom dado por Deus dá a elas, vamos dizer assim, o direito de acreditarem que se eu já tenho essa segurança da salvação por meio da graça, por meio da ação onipotente de Deus, então, independente de como eu venha a viver, fazer as minhas ações, as palavras que eu vou usar, ou seja, que a pessoa tem uma liberdade para que por meio dessa liberdade condicionada ao pecado, ela vai realizar esse pecado e mesmo assim, vamos dizer assim, ela estará condizente com aquilo que ela recebeu, que é a salvação. Então é uma ideia equivocada de que você, uma vez salvo, você não tem mais nenhum tipo de coisa a fazer. Muito pelo contrário, né? Porque nós não fomos salvos pelo que nós fizemos. Mas a salvação nos dá a obrigação de realizarmos as mesmas obras que Jesus realizou. Muito bem falando. Isso então quer dizer que o cristão ele não pode ser aquele cristão preguiçosão, né? Ele tem que estar sempre ativo na obra de Deus, ele tem que sempre estar com seus deveres e seus afazeres cristãos, né? E existe, assim, dentro da perseverança do santo, uma dosimetria para o pecado, com seus pecadinhos, pecado, pecadão, como é que é isso? Eu diria que em lugar nenhum da nossa doutrina, da doutrina reformada, da doutrina bíblica, das escrituras em si,
existe vamos dizer assim, essa dimensão feita entre pecados maiores no sentido de nos afastar mais de Deus ou pecados inferiores no sentido de não nos afetar tanto ou não afetar tanto a nossa espiritualidade com relação à nossa comunhão com Deus, né? Pecado é pecado. Desde o princípio, desde que houve o primeiro pecado no Jardim do Éden, independente vamos dizer assim, independente de época, de tempo, independente do próprio indivíduo, o pecado, ele afetou, como nós cremos na depravação total do homem, toda a sua natureza, todo o seu corpo, ou seja, tudo aquilo que ele é. Então nós, como reformados, nós cremos e acreditamos que o pecado, ele é o que condena o homem. O pecado é aquilo que faz com que separa o homem de Deus, e que qualquer tipo de pecado, que aí essa questão de dar a ele, vamos dizer assim, um tamanho, né, entre aspas, é algo relativo das pessoas, não das Escrituras. As Escrituras nos apresentam o pecado como algo que tornou o homem, como a própria Bíblia diz, um inimigo de Deus. Inimigo de Deus e afastou, né? Afasta completamente você do centro da vontade de Deus. Né? Exatamente. Então, e eu acredito até, te interrompendo, que o termo perseverança dos santos, ele é muito propício, porque é uma coisa que nós, como cristãos, poderemos até, vamos dizer assim, não compreender muito bem, no sentido de que quem são esses santos, né? Ou seja, a obra, ela é divina, é a obra redentiva de Cristo. Foi Deus quem nos alcançou, quem realizou, vamos dizer, todo o sacrifício necessário para que houvesse a redenção, mas que é uma perseverança sustentada por Deus, mas é uma perseverança também que cabe a nós a busca por essa santificação. Ou seja, perseverança daqueles que se santificam. Ela seria mais ou menos como Paulo fala em um dos seus livros, né, em uma das suas cartas paulinas, ele fala da questão que ele está comparando a carreira cristã, né, como uma corrida, né? Exatamente. Mas ali, então, quem é que vai chegar primeiro? Ele diz quem consegue perseverar no caminho da presença de Deus. A comparação que ele vai fazer lá é com relação vamos dizer, a disciplina no treinamento faz com que o vencedor vença, né? Então, assim, nós também temos essa responsabilidade de nos disciplinarmos. No sentido de quê? De buscar conhecer quais são as nossas obrigações e as nossas responsabilidades. Por isso que a graça não é uma coisa banal. A graça não é algo que Deus te dá e você faz dela o que você quiser. Não funciona dessa forma. A graça que nos alcançou nos tornou dependentes de Deus e devedores de Deus. Nós devemos a Ele essa salvação. E como é que nós poderemos, digamos assim, retribuir? É simples. É só por uma simples coisa, a obediência. A obediência é a nossa maneira de sermos gratos e, digamos assim, e de alguma forma retribuir a Deus o amor que Ele fez e teve ao trazer a nós a redenção por meio do sacrifício de Jesus. Meu amigo, professor, irmão Valzenir, a perseverança dos santos, ela é uma obra da Trindade? A resposta você confere no próximo Momento EBD.